Salve, salve, juventude, firmeza total. Então, estamos aqui para continuar falando sobre reações orgânicas, mais especificamente as reações de oxidação. Na aula passada sobre isso a gente falou sobre as reações de combustão, que é a oxidação orgânica mais comum que a gente vê mais cedo aí nos nossos estudos, né? Hoje a gente vai falar sobre as oxidações que podem acontecer com outros compostos orgânicos, como por exemplo os alcenos, né? Então a gente vai começar falando sobre reações de oxidação branda em alcenos, né? Então, a reação de oxidação branda, ela também é conhecida como hidroxilação, ou seja, ela vai promover a adição de duas hidroxilas. Então, para a gente relembrar o que são alcenos, né? Alcenos, compostos de cadeia aberta, alifáticos, né? Que tem ligação dupla e são hidrocarbonetos, né? Uma ligação dupla e hidrocarbonetos. E aí, quando eles sofrerem oxidação branda, vai acontecer uma hidroxilação, né? Então, duas hidroxilas vão ser adicionadas ao alceno. Então, o agente oxidante, que pode ser, em geral, um desses três aqui, o íon permanganato, o íon perclorato ou o íon dicromato, vai favorecer a quebra da ligação π na dupla, né, do alceno. E aí, os carbonos que estavam com a ligação π vão ter hidroxilas adicionadas ali. Beleza? E aí, vai ocorrer a formação de um diálcool vicinal. O que quer dizer isso aí? Diálcool significa que a substância vai ter duas hidroxilas ligadas a carbonos sp3 e que também esses carbonos vão ser vizinhos, por isso vicinal. Então, diálcool vicinal é um diálcool em que as hidroxilas estão em carbonos vizinhos, né? E aí, os agentes oxidantes, que são esses que a gente colocou aqui na imagem, né? O permanganato, o perclorato e o dicromato, vão fazer a formação do oxigênio nascente, vão promover a formação desse cara aí. O que vai ser o oxigênio nascente? Então, o oxigênio nascente é uma espécie muito reativa do oxigênio que vai estar agindo ali, fazendo a oxidação de muitos agentes oxidantes, né? Então, a gente vai representar ele pela forma do O aqui entre colchetes, né? E é como se ele fosse um átomo de oxigênio livre no sistema. Então, imagine lá, o oxigênio ele é um dos elementos mais eletronegativos da tabela periódica, portanto, ele quer se ligar de todo jeito para atingir a estabilidade e ficar com 8 elétrons na sua camada de valência, né? Se ele estiver na forma atômica, significa que ele só está com 6 elétrons na sua camada de valência. Então, ele vai querer ganhar elétrons ou compartilhar elétrons o mais rápido possível, e isso vai fazer com que ele reaja muito facilmente com vários compostos, né? E aí, se ele reage muito facilmente, significa que ele é instável, né? E aí ele vai estabelecer ligações covalentes compartilhando elétrons, no caso aqui dos compostos orgânicos, né? E aí ele vai oxidar outras moléculas, e aí, como a gente falou, a adição de hidroxilas aos alcenos vão formar os diálcois vicinais. Beleza? Então eu já faço exemplos de todas aí. Mas vamos detalhar como são os outros mecanismos também. Aí, então, como a gente falou lá, a oxidação branda também é conhecida como hidroxilação, né? Vai ter a adição de duas hidroxilas e a quebra da dupla ligação, né? Através dos agentes oxidantes que a gente falou, permanganato, dicromato, perclorato. E aí, quando a gente tiver a oxidação enérgica, ela vai utilizar os mesmos agentes oxidantes que a oxidação branda, né? Então, permanganato, dicromato, perclorato, mas vai ter temperaturas mais altas. Essas temperaturas mais altas vão provocar uma reação mais violenta, que vai quebrar as duas ligações ali da insaturação, né? Então, não só a ligação π, como é na branda, vai quebrar a ligação π e a sigma também na enérgica, né? E aí vai ter a formação do dupla O, né? No lugar dos carbonos que tinham duplas entre si, vai ser formada ligação dupla com oxigênio, né? Se for formado o aldeído, a possibilidade de nova oxidação, formando ácido carboxílico, e se for formado uma acetona, aí vai parar ali mesmo a reação, né? E aí a ozonólise ela vai ser
vai formar os mesmos produtos que a oxidação enérgica, só que ao invés de utilizar os agentes oxidantes que a gente falou, vai utilizar o ozônio como agente oxidante. Beleza? Então aqui, ó, oxidação branda lá do 2-metil-but2-eno. Então vamos fazer essa reação aí. É muito importante essa reação de oxidação branda, porque ela permite muito identificar ali se o composto é um alceno ou é um ciclano. Tanto os alcenos quanto os ciclanos, eles vão ter a mesma fórmula. Por exemplo, o propeno tem a mesma fórmula molecular que o ciclopropano. Vai ser lá C3H6. E aí, quando você faz análises químicas, muitas vezes você só consegue identificar a massa molecular da substância e não a estrutura toda, né? E aí dá para você fazer esse teste complementar para determinar se trata-se de um alceno ou de um ciclano. Então vamos fazer um exemplo aqui da oxidação branda. Vamos lá para o ChemiWin para a gente fazer essa reação. Então o slide falou para a gente a oxidação branda do 2-metil-but2-eno. Então vamos fazer aqui, ó. Met-et-prop-but, 2-metil, but2-eno, então tem uma dupla aqui no meio. Então esse é o nosso reagente. Para a gente identificar que ele está sofrendo uma oxidação branda, vamos colocar aqui, podemos colocar só o oxigênio nascente ou podemos colocar logo o agente oxidante inteiro. Vou colocar o agente oxidante inteiro aqui, KMnO4. Então esse vai ser o nosso agente oxidante. E aí é bem simples o que vai acontecer. Estamos fazendo aqui uma oxidação branda, né? Então a ligação dupla se quebrou. Onde eu tinha ligações duplas, vou adicionar hidroxilas. Por isso ela é conhecida como hidroxilação. Então copio aqui a estrutura desse composto. Ó. Onde tinha ligação dupla, ela foi quebrada, não existe mais. E aí passaram a existir hidroxilas ligadas aos carbonos que sofreram a quebra da ligação π. Então aqui a gente vai ter uma hidroxila e aqui a gente vai ter outra hidroxila. Aí para a gente nomear, né? Então aqui a gente tem o 2-metil-but2-eno. E a gente vai formar o diálcool vicinal, que nesse caso vai ser o 2-metil butan 2,3-diol. Pode ser butano 2,3-diol. Também serve para nomear ele aí. E o nosso agente oxidante aqui é o permanganato de potássio. Beleza? Então, vamos afastar aqui. Fica mais claro. Aí, beleza. Tranquilo? Então, oxidação branda, basicamente você vai fazer sempre isso. Quebrou a ligação π, adicionou hidroxilas aonde tinha ligação π. Sossegado? Agora, então, vamos partir para oxidação enérgica. Vou colocar aqui para compartilhar a tela logo que vai ficar mais fácil, né? Então, oxidação branda a gente já falou. Oxidação enérgica. Como a gente já falou, né? A solução de permanganato, nesse caso, vai estar em meio ácido e a quente, né? Então, desse modo, a decomposição do permanganato vai gerar oxigênio atômico, se processando do modo mais energético, né? E aí o alceno vai se quebrar na dupla ligação e cada um dos carbonos que possuem uma ligação π entra, em cada um que tinha ligação π, entra um oxigênio formando uma carbonila, um C-O, né? Sendo assim, vai ocorrer a formação de cetonas ou de aldeídos. Se for um aldeído, ele se oxida novamente, formando ácido carboxílico. Se for uma cetona, aí a oxidação para nessa etapa.
Beleza? Então, aqui, ó. Vamos fazer lá a oxidação enérgica. Vamos começar fazendo aqui a do buteno. Então, vamos fazer o buteno aqui. Vamos mudar, vamos colocar o 2-penteno aqui, já que a gente já fez com o but o outro. Então, vamos para o 2-penteno. Então, pente. 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos. Penteno. Está falando 2-penteno, então, dupla entre o 2 e o 3. Esse aqui vai ser o 2-penteno. Beleza? Aí, para a gente representar agora essa reação, vamos colocar o permanganato, vamos colocar a flecha também. Então, aqui vem o permanganato. Pode ser outro, né? Vamos colocar outro dessa vez. Então, vamos colocar a flecha aqui. Vamos colocar o dicromato. Vou colocar dicromato de sódio. Então, Na2Cr2O7. Beleza? Então, agora a gente tem o dicromato. Além disso, vai ter que estar na presença de ácido, né? Então, a gente vai ter que representar aqui presença de H+, ou pode ser ter escrito a fórmula de um ácido junto, né? E também a quente, né? Então, para representar a quente, em geral, a gente vai ter um delta. Deixa eu ver se eu consigo copiar um delta aqui do PowerPoint para o QMU. Então, vamos tentar copiar o delta aqui. Vamos ver se ele sai lá. Não saiu. Então, pode ser um delta aqui para representar a presença do calor. Beleza? Então, tudo isso pode estar aqui ou em cima da flecha ou embaixo da flecha, né? Mas vai estar na flecha essa representação aí. Beleza? Então, agora o que vai acontecer é a quebra aqui da dupla ligação, e onde a gente tinha dupla ligação, vai ter a formação de uma dupla O. Então, quebrou aqui a dupla ligação, sobraram, então, primeiramente, esses 2 carbonos aqui, estou pensando, ó, nesses 2 carbonos, e aí, o carbono que tinha dupla ligação, agora a gente vai fazer uma dupla dele com o oxigênio. Beleza? Então, essa primeira parte aqui, ó, formou dupla com O. Agora, a segunda parte que tinha aqui, dupla ligação também, ó. Vamos representar ela ali, ó. Então, daqui a parte que estava com a dupla ligação, ela também vai fazer uma dupla com O. Então, aqui fez uma dupla com O. Beleza? Nesse caso, então, a gente teve a formação de 2 aldeídos aqui, né? Esse é o etanal. E esse aqui é o propanal. Quando a gente tem formação de aldeídos, essa reação acontece novamente, terminando na formação de ácidos carboxílicos. Beleza? Então, aqui a gente vai ter o etanol vai ser oxidado novamente. Sendo oxidado novamente, ele vai ganhar uma hidroxila aqui ligada à sua carbonila, né? Vai ficar com uma carboxila. Então, aqui, ó. O etanol vai virar o ácido etanóico. E aqui o propanal também vai se ligar a mais uma hidroxila. Então, aqui a gente faz mais uma ligaçãozinha com o OH. Beleza? Então, aqui, vamos mudar os nomes certos para eles, né? Então, aqui a gente tem o ácido etanóico.
também pode ser conhecido como ácido acético, né? Que é o do vinagre. E aqui a gente formou o ácido propanoico. Beleza? Então, essa foi a oxidação enérgica do 2-buteno. Também a gente vai ter lá a ozonólise, né? Então, o mecanismo da ozonólise vai ser idêntico da oxidação enérgica. Vai quebrar as duas ligações ali, podendo formar aldeído ou acetona, né? Além disso, né? Além da diferença do agente oxidante, que é o ozônio em relação ao permanganato, dicromato ou perclorato, né? Dá para impedir que os aldeídos se oxidem, né? E formem ácidos carboxílicos, né? Para isso, a reação deve ser formada em meio aquoso com zinco em pó. Ele vai agir como um metal de sacrifício, oxidando-se no lugar dos aldeídos. Beleza? Então, vamos fazer aqui já a ozonólise do 3-metil-hept-3-eno na presença do zinco. Vamos fazer esse cara aí, 3-metil-hept-3-eno. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Beleza? Tem um metil no 3. E o EN também é entre o 3 e o 4. Então, aqui está a dupla ligação. 3-metil-hept-3-eno. Beleza? Então, agora, a nossa flecha aqui vai ser na presença de ozônio, O3. Beleza? Então, se quebrou aqui a ligação, tanto a simples quanto a dupla, né? A sigma e a pi se quebraram. Então, a gente vai tentar fazer exatamente como estava ali, ó. A parte que está à esquerda da ligação dupla está desenhada dessa maneira aqui, né? Beleza? E aí, onde a gente tinha a dupla com carbono, vai ser formada uma dupla com oxigênio. É isso que ocorre na oxidação enérgica e na ozonólise também. Beleza? Mas... aqui eu esqueci de colocar, o exercício também falou que estava na presença de zinco. Então, a gente tem que colocar o zinco aqui também. Agora, o outro lado, que é a parte à direita da dupla, né? Ela estava... À direita da dupla a gente tinha isso aqui, né? Essa espreguiçadeirinha. Beleza? Então, ó, a parte que estava ligada na ligação dupla, agora vai formar uma dupla ligação com o oxigênio. Beleza? Então, aqui, a gente teve a formação de uma acetona, que é a butanona. Pode ser butan-2-ona, mas a única opção para ela ser uma acetona é se a carbonila estiver no carbono 2, né? Então, pode escrever só butanona sem problema. E aqui a gente teve a formação do butanal, do aldeído. Como essa reação foi na presença de zinco, ele vai agir como metal de sacrifício, impedindo que o aldeído se oxide novamente, virando o ácido carboxílico, como aconteceu aqui na reação de oxidação enérgica que a gente fez. Beleza, pessoal? Então, esses aí são os mecanismos de oxidação branda, enérgica e ozonólise que a gente vai ter para os alcenos. Na próxima aula a gente vai ver reações de redução e de eliminação. Um abraço, até mais.